Boa tarde, pessoal. Todos vocês estão me ouvindo? Tô sim, professor. Ótimo. Beleza. Bom, já são 2h05. A gente vai iniciar. Eu comecei a gravação, tá certo? E aí, quem for chegando, à medida que for chegando, vai entrando na sala. E quem não puder, depois ver o vídeo, porque eu vou disponibilizar. Bom, iniciar dizendo que eu disponibilizei novo material, tá certo? Então vocês já estão com praticamente todos os vídeos relativos ao módulo 1. O módulo 1, só para a gente lembrar, diz respeito a 2 unidades, tá certo? Aquela unidade mais introdutória, né? Que a gente fala assim, uma visão mais geral, mais abrangente sobre a NBR 5410, e a unidade 2 que fala mais sobre a instalação de pontos de utilização, tanto no que diz respeito à iluminação, quanto à tomada de força. A gente fala sobre um pouco sobre aparelhos domésticos, e também potência instalada, demanda, algumas definições. Então, por último, eu tive colocando esse material e de forma que mais um vídeo, mais uma videoaula, eu acredito que a gente já feche todo o material relativo ao módulo 1. A gente teve um pouco de atraso, porque eu tive alguns contratempos aí nessa questão aí da vacina, e, e acabou que atrasou um pouquinho. A gente vai atrasar em uma semana o nosso cronograma, mas eu acredito que isso daí não vai comprometer o nosso cronograma inicial, nosso calendário inicial, tá certo? Bom, então, a aula de hoje, o que que eu vou fazer? Eu vou falar um pouco sobre a unidade 2, né? A gente vai tocar em alguns pontos principais, porque já tem vídeo sobre ela, mas como foi colocado de ontem à noite para hoje de manhã, claro que não deu tempo vocês virem esse vídeo e estudarem, etc. Eu vou dar mais um pouquinho de tempo, aí vou deixar para a gente concentrar tudo que é de dúvida para sexta-feira. Aí na aula de sexta-feira a gente começa tirando as dúvidas e aí evolui mais o quanto der, tá certo? Hoje à noite eu acredito que eu consigo postar o último vídeo que falta para a gente fechar o primeiro módulo. Aí fica só na dependência de vocês estudarem os vídeos e a gente tirar o máximo de dúvidas possível para a gente dar prosseguimento ao restante do nosso curso. É, a gente vai aproveitar muita coisa, muitas videoaulas que já tinham sido gravadas no ano passado. Só que no ano passado, essas duas primeiras unidades eu não tinha feito videoaula, porque a gente ainda estava em aula presencial. Mas a partir do próximo módulo, né, módulo 2, né, as duas unidades que virão depois, então já tem bastante videoaula e eu já vou soltar, já vou disponibilizar a partir da próxima semana para vocês já irem se adiantando, tá certo? Aí a gente tira esse gap aí de tempo para publicação de vídeos e tudo, a gente vai conseguir dar uma boa avançada. Vou disponibilizar muita coisa de maneira mais rápida. A gente acho que avança um pouquinho com relação a isso. Só para lembrar, o próximo módulo, módulo 2, ele vai tratar das normas locais, né? ET 124 e ET 126, e também vai tratar da de dimensionamento de condutores. Então, uma, um módulo bastante importante, porque tem essa unidade 4, né, de dimensionamento de condutores, que é uma unidade que eu julgo muito importante no nosso curso. Ela juntamente com proteção, né? Então, são unidades aí bem importantes. Ok? Então, eu vou começar dividindo aqui a tela com vocês. Já entrou mais gente. Temos somente 10 alunos, né? Na sala, são 45 a nossa turma, né? Tem pouca gente no dia de hoje, mas não tem problema. Depois, quem não puder ver agora no momento, né? Ver posteriormente, vai ter uma aula de tira dúvidas mesmo, então acho que não vai ter muito problema. Vou
começar compartilhando aqui a tela com vocês. E aí, a gente vou conversando, tá? Eu também vou disponibilizar esse material. O outro já foi disponibilizado, a outra apresentação, esse daí falta disponibilizar. Mas faço isso ainda hoje. Então, a gente vai começar conversando, pessoal. E se porventura aparecer alguma dúvida, aí vocês me falam. Já podem parar o quanto quiserem. E aí a gente vai procurar elucidar da melhor forma possível. Então, a unidade 2, ela trata de instalações para iluminação. Também trata um pouco sobre aparelhos domésticos, né? Aí mais a parte de força, tá certo? E a gente vai começar falando um pouco sobre algumas definições, né? Primeiro, definição de ponto de utilização, tá certo? Então, só para que fique bem claro para a gente, ponto de utilização vai constituir qualquer ponto onde eu possa ter uma carga ali conectada, tá certo? Essa carga, ela pode ser uma iluminação ou pode ser uma carga de força, ok? Ou seja, em outras palavras, o ponto de utilização, ele pode ser um ponto de iluminação ou um ponto de força. O ponto de força, eu tenho ali tomadas que podem ser tomadas de uso geral, chamado TUG, e tomadas de uso específico, certo? Então, ponto de utilização é tudo, quaisquer pontos destinados para conectar uma carga. Esses pontos se dividem em pontos de iluminação e pontos de força. E, por sua vez, os pontos de força se dividem em tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Tudo bem. A NBR 5410, pessoal, prescreve. Isso aí eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque isso que eu vou falar para vocês é motivo de erro recorrente, tá certo? Até de eletricistas mais experientes, tá? Então, já estou falando para vocês desde a primeira vez que a gente está tocando nesse assunto. A NBR 5410, ela prescreve, certo? Que qualquer ponto de utilização, ou todos os pontos de utilização, eles precisam ter o condutor de proteção disponibilizado. Professor, significa dizer o que exatamente? Significa dizer que num ponto de luz, lá na minha caixa de passagem lá, destinada ao ponto de luz, ponto de iluminação, eu preciso ter um condutor de proteção ali, eu preciso ter o condutor terra presente naquele ponto? Sim, precisa, tá certo? Então, pontos de tomada e pontos de luz, eles precisam de um condutor terra, tá certo? No ponto de tomada fica mais fácil da gente entender isso aí. Por quê? Porque com o padrão atual das nossas tomadas, né, trazido através da NBR 14136, ela é bem antiga, mas ela entrou em vigor depois. Ela é de 2012, quer dizer, bem antiga não, mais ou menos. Mas, de fato, a partir de 2006 é que começou-se a colocá-la em vigor. Então, a partir dessa época, pessoal, o padrão das nossas tomadas, isso porque a gente precisava de um tempo para se adequar, o mercado também precisava de um tempo. Então, o padrão das nossas tomadas, eles modificaram. Então, as nossas tomadas agora são de 3 terminais. Eu tenho as 2 extremidades, certo? Estou falando de alimentação monofásica. Então, eu tenho as 2 extremidades para fase e neutro, aqui se tratando do nosso estado, e o terminal central para proteção. Então, com relação aos pontos de força, com relação às tomadas, fica bem fácil de a gente entender que preciso, né, no ponto de força, eu preciso do condutor de terra. Mas no ponto de luz, geralmente, quer dizer, não vou falar geralmente, tá certo? Para não me comprometer, não queimar minha língua, mas se você conversar
com vários eletricistas, tá? E até eletricistas mais experientes, como tá? No ponto de iluminação, o condutor de proteção, tá certo? Então, o condutor de proteção, ele não fica previsto no ponto de iluminação. Isso aí traz, isso aí significa uma não conformidade dessa instalação com relação ao que prescreve a NBR 5410. Perfeito, pessoal? Então, nós precisamos ficar atentos com relação a isso. Quaisquer pontos de utilização, é necessário o condutor de proteção. Então, falando ainda mais sobre esse aspecto. Então, você diz, professor, mas eu não entendi. Como é que eu vou conectar ali no terminal da lâmpada, uma vez que o terminal da lâmpada ele só tem 2 terminais? Como o condutor de proteção vai ficar sem utilização? Por que eu iria gastar trazendo esse condutor de proteção para lá, uma vez que ele não vai ser utilizado? Mas isso aí é meia verdade. Por quê? Porque o conector de proteção não preciso conectar na lâmpada, tá certo? Eu preciso tê-lo disponível. Por quê? Porque em algumas vezes, pessoal, o suporte onde você vai conectar, onde você vai encaixar a lâmpada, ele é metálico. Então, todas as partes metálicas, tá certo? Em uma instalação elétrica, elas precisam estar aterradas. Todas as carcaças metálicas precisam estar aterradas. Isso aí é destacado na NBR 5410 e é destacado mais ainda numa norma mais específica, a NBR 5419, que trata de proteção contra descargas atmosféricas, certo? Então, assim, no caso de você ter um suporte metálico para a lâmpada, então, no suporte já vai ter lá um parafuso onde você vai conectar a proteção, para que você tenha essa carcaça metálica aterrada. Professor, caso não tenha, o mais comum é não ter, porque hoje em dia a gente usa muito PVC, usa muito plástico, né? Então, você tem um material ali de suporte, que é um material não condutor, tá certo? Não tem como conectar. Vai ter local onde você conectar, mas você tem que deixar o condutor isolado lá na caixa de passagem do ponto de iluminação. Ele tem que estar presente, tá certo? Isolado no cantinho dele lá, porque no futuro, se o usuário daquela unidade consumidora, ele achar de colocar um suporte metálico, o condutor já vai estar lá mesmo, ele faz a conexão e fica livre de qualquer problema de corrente de fuga, tá certo? Para carcaça e essas coisas que a gente já conhece. Ok? Então, eu queria pontuar bastante sobre essa questão, esse tema, porque ele é um tema recorrentemente, como falei para vocês, de equívoco, tá certo? Em instalações. Tanto no que diz respeito à instalação propriamente dita, no que diz respeito a concurso, em provas teóricas, em provas práticas, tá certo? A gente põe o camarada. Eu já tive a oportunidade de elaborar uma prova prática, não é, para concurso público, onde a gente experimentava alguns eletricistas, né, para cargo técnico ou de eletricista mais básico de uma forma geral. E o camarada não se atentar para isso. Você manda ele montar na bancada, ele monta perfeitamente, rapidão, tá certo? Porque tem muita habilidade, mas com relação à norma técnica, aí ele às vezes demonstra não conhecer o suficiente, tá certo? Muito bem, pessoal. Que mais? Aqui, pontos de tomada. A gente destacou pontos de iluminação, agora pontos de tomada, né? Então, ali você tem também um ponto de utilização, tá certo? Ali uma tomada de força. Aqui tem até a figura de uma tomada com padrão antigo, né? A gente não usa mais esse padrão aqui no Brasil, faz tempo. Antigamente era muito comum, né? Você tinha uma UPS, você tinha
computador, outros aparelhos, aparelho de som e tudo, e eles vêm todos com essa tomada. Tem até o pino central para o sistema de aterramento, mas esse padrão aqui não existe mais, tá? Não é igual a lâmpada incandescente, né? Você sabe que já existiu, mas você não encontra mais porque é proibido a comercialização de lâmpada incandescente no Brasil, hoje em dia, né? Esse padrão de tomada que vocês estão vendo aqui, mesma coisa, certo? Mas aqui existem alguns exemplos, né, de equipamentos de força, né? Onde você vai conectar numa tomada. E quando você tem um ponto de utilização, pessoal, de força, né? Então você tem tomadas de uso, pode ter tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, mas o que eu quero tocar é o seguinte, eu quero tocar no seguinte ponto. Muitas vezes, ou algumas vezes, esse ponto de força nem tem uma tomada propriamente dita para conexão. Então você não tem o elemento, a tomada, né, o plug, os dois elementos, macho e fêmea, etc. Você não tem, simplesmente é feita uma conexão e muitas vezes numa área que é embutida, tá certo? Dentro da alvenaria. É bastante comum. Então, se você, por exemplo, você tem uma carga, um motor elétrico, então você não vai ter uma tomada, você pode, e é bem comum que você não tenha uma tomada propriamente dita. É feita uma conexão, ele vai ser alimentado através de um quadro e provavelmente vai estar tudo lá no quadro de distribuição, tá certo? Mais específico, para aquela carga, né? Para aquela máquina rotativa, tá? Outro exemplo, chuveiro, né? Aparelho de chuveiro, um banheiro, tá? A NBR 5410, ela é bem específica, pessoal, e ela, dentro do box, no banheiro, ali onde fica o chuveiro, ela traça um perímetro, né? Assim, um quarto de circunferência, né? Um quarto de circunferência, ela determina um raio de 90 centímetros. Então, 90 centímetros ali de circunferência não pode instalar nada de tomada, tá? Aí você pergunta, mas professor, como é que eu não posso instalar nada de tomada e o chuveiro elétrico, como é que fica? Pois é, muitas vezes vocês vão se deparar com o chuveiro elétrico, vocês vão olhar e tem uma tomada lá, uma tomada comum, né? Exposta lá, como vocês já estão acostumados, né? Essa tomada de uso geral, tá? Para conexão. E isso é errado. Por quê? Porque a 5410, como eu falei para vocês, ali dentro do box eu não posso ter nenhuma tomada conectar assim à vista, né? Então, uma tomada exposta. O que eu preciso fazer, na verdade, é simplesmente fazer uma conexão, seria uma tomada, mas uma tomada interna, embutida, dentro da alvenaria. E aí existem mecanismos para que a gente possa fazer isso aí, tá certo? Daqui a pouco, pode ser que daqui a pouco a gente fale sobre esse tema novamente. Chamo a atenção de vocês para que a gente já vá se acostumar com todas essas questões. Que são questões do nosso dia a dia, tá certo? Aí, agora a gente vai fazer o seguinte, olha, a NBR 5410, ela te mostra mecanismos para que você possa fazer o levantamento da carga de uma unidade consumidora. Uma das primeiras coisas que a gente faz, pessoal, para um projeto de instalações elétricas, seja ele residencial, predial, industrial, é o levantamento de carga, tá certo? O levantamento de cargas, tá? Então, você vai fazer o levantamento de todas as cargas que são previstas para aquela unidade consumidora, tá? E aí, quando eu falo cargas, eu tenho iluminação e tenho força. E para força, eu tenho as tomadas de uso geral, que são as cargas mais comuns, tenho as tomadas de uso específico, tá certo?
Aí, como tomadas de uso específico, vou citar aqui algumas, né? Chuveiro elétrico, geralmente são aquelas cuja potência é mais elevada, ela drena mais corrente da rede elétrica. Então, vou citar uma torneira elétrica, um chuveiro elétrico, tá certo? Aparelho de ar-condicionado, tá? Aí você pergunta, professor, o que que essa tomada de uso específico ela tem de diferente com relação às outras? Eu já entendi que visualmente ela pode ser diferente com relação às outras, a tomada de uso específico. Por quê? Porque, por exemplo, o motor pode ser que eu não conecte através de uma tomada convencional. Perfeito, eu entendi. O chuveiro elétrico pode ser que eu não conecte através de uma tomada convencional. Eu tenho que fazer um arranjo embutido. Também entendi. Tá certo. Mas fora isso, o que que elas têm de diferente? O que elas têm de diferente, pessoal, é justamente a potência, que é mais elevada. Então, ela drena mais corrente da rede elétrica. Então, a gente diz o seguinte, olha, para tomada, isso aqui é uma prática, tá certo? Bastante aceita, né, no nosso meio, né? Para tomada de uso geral, a gente vai com correntes ali até 10 amperes, tá? Passou de 10 amperes, pessoal, a gente já vai considerar tomada de uso específico, certo? Então, um chuveiro elétrico, se eu conecto aqui na nossa rede monofásica, você tem ali um 4.400, 4.500, 5.400 watts, dependendo do chuveiro, tá? Se dividir isso aí pela nossa tensão, você vai ter uma corrente bem alta, corrente acima de 10 amperes, certo? Uma torneira elétrica, mesma coisa, um aparelho de ar-condicionado, idêntico. Aí a norma diz o seguinte, olha, para cada tomada de uso específico, eu preciso de um circuito independente. Eu não posso misturar circuitos de tomada de uso específico entre si e muito menos com tomada de uso geral. Para a tomada de uso geral, o meu circuito vai ser composto por várias tomadas, né, com suas devidas cargas, até eu chegar àquele limite ali máximo de 10 amperes, no máximo. Para a tomada de uso específico, não. Cada tomada de uso específico tem o seu próprio disjuntor, tem o seu próprio circuito. Tá? Eu não posso misturar com outro. Então, essas são as diferenças prescritas pela NBR 5410, tá certo? Que dizem respeito à tomada de uso específico, em relação às demais cargas. Ok, pessoal? Mas, como eu vinha falando para vocês, a gente precisa fazer o levantamento de cargas. E fazer o levantamento de cargas é fazer o levantamento de iluminação, fazer o levantamento de força, tá? Aí a NBR 5410 diz o seguinte, olha, para iluminação, tá? Você pode seguir uma norma específica de iluminação de ambientes interiores ou ambientes de trabalho. Você pode seguir uma norma específica, ou você pode seguir a metodologia descrita ou apresentada pela própria NBR 5410. Ela tem uma metodologia mais simples, mas ela apresenta uma metodologia para a determinação da potência de iluminação. Levantar cargas é saber descobrir potência, certo? Daquelas cargas, tá? Aí ela te diz o seguinte, ó, você pode utilizar uma norma mais específica, no caso, antigamente era NBR 5413, tá certo? Tratava de iluminação de ambientes interiores. Essa norma foi descontinuada, ela foi substituída. E agora existe uma outra norma chamada NBR 8995, que trata de projeto de iluminação para áreas de trabalho, tá certo? Para áreas de trabalho. Aí você pode seguir essa norma, é uma norma mais específica, é mais assertiva quando você tem um ambiente de trabalho mais específico, mas para cargas residenciais, se você seguir essa norma ou seguir a própria NBR 5410, né? Faz pouca diferença, porque o ambiente residencial é um ambiente mais genérico.
Agora, quando você está fazendo o projeto de um pátio industrial, de um pátio de costura, de um escritório de projetos, onde você vai ter uma porção de mesas de desenho, de um ambiente de estudo, tá certo? Sala de aula. Todos esses aí têm as suas próprias características e as suas próprias iluminâncias, valores próprios de iluminâncias padrão, descrito por essa norma. E também existe a diferença entre, por exemplo, o pé direito, a altura do teto, e também o plano de trabalho. Né? Para cada um desses ambientes, eu tenho essas distintas diferenças nas alturas. Tá? Então, faz diferença se você usa um projeto para uma norma mais específica ou usa um projeto mais genérico. Tá? Então, eu vou deixar a critério de vocês. Eu vou apresentar o método aqui da NBR 5410, mas vocês é que vão escolher que método vocês vão lançar mão para fazer o projeto de iluminação de vocês, iluminação lá do prédio de múltiplas unidades consumidoras relativo ao projeto de vocês, tá? Existe no mercado, depois a gente vai voltar a falar nisso, alguns softwares, tá certo? Dialux, tem vários, tá? Vários looks desse daí da vida. E todos eles estão alinhados com a NBR 8995, certo? Até porque essa norma é baseada na norma internacional. Então, eles estão todos alinhados, tá? É baseado numa IEC. E aí o que ocorre é o seguinte, se vocês fazem um projeto através de um aplicativo desse comercial, então o projeto de vocês já vai sair adequado, tá? Não precisa se preocupar. Ou vocês fazem através também da metodologia apresentado na NBR 5410, que a gente vai começar a discutir a partir de agora, certo? Então, para o projeto de iluminação, vocês vão ficar para escolher, né? Cada um vai escolher como é que fará o seu projeto de iluminação. Bom, vou apresentar a metodologia da NBR 5410 para potência de iluminação. Depois a gente vai ver a força, né? Potência das tomadas, né? Professor, Pois não. posso fazer uma pergunta? Sou Pode, da início. à vontade. É porque eu já estou começando a fazer o projeto luminotécnico utilizando o Dialux, ok? Certo. Todas as configurações dele, por padrão, é a 8995, né? Isso. E a 5413 foi descontinuada. Isso, faz tempo. A questão é porque eu não sei qual parâmetro devo utilizar, porque na 8995 não fala nada sobre ambientes internos, como o senhor mencionou agora. Como é que eu devo prosseguir com relação a isso, no caso do projeto luminotécnico? Posso adotar 5413, porque tem como configurar lá os nossos próprios parâmetros, né, baseado numa norma específica que a gente queira, e não necessariamente na 8995. Como é que eu devo proceder com relação a isso? Você pode fazer isso sem problema nenhum, tá certo? O Dialux ele vai utilizar o padrão que você desejar, tá? Mas de acordo com a 8995, você não tem um ambiente mais genérico que você pode escolher? Só escritórios, é a única coisa que tem similaridade com a 5413. Os demais cômodos, como sala de estar, cozinha e tal, não fala quase nada. Tá. Mas você poderia fazer, ela não estaria mal, tá certo? É que ela trata mais para ambientes de trabalho mesmo, né? Mas você pode utilizar quaisquer dessas configurações que você mencionou, tá certo? Você pode... Mesmo estando descontinuada a 5413, eu posso adotar ela? Pode. Tá ótimo, obrigado. Sem problema. Ou você pode também utilizar os critérios da 5410. Eu nunca fiz isso, tá? Eu não sei se é possível você colocar os critérios da 5410 dentro do Dialux. Eu nunca fiz isso. Perfeito? Perfeito, professor. Obrigado. Valeu. Então, pessoal,
Vou apresentar aqui os critérios. É coisa bem simples, tá? Não tem muita coisa para a gente pensar. É coisa bem simples. E aí a gente vai começar, vai discutir um pouco sobre essas questões, tá? Então, como regra básica, pessoal, desculpa. Como regra básica, eu tenho em cada cômodo ou dependência, tá certo? Deve ser previsto pelo menos um ponto de luz no teto, comandado por um interruptor. Essa é a regra mais básica que existe. Obviamente, isso aqui carece de ajustes, lógico, porque ele está dizendo, ó, como regra básica, cada cômodo ou dependência deve ter pelo menos um ponto de luz no teto. Aí você diz, olha, a cozinha é um cômodo, mas a minha cozinha tem 3x3, pequenininha. Mas a sala de estar também é um cômodo, e a minha sala de estar é maior, é um cômodo de 5x5, tá? Então é bem maior do que a cozinha. Eu vou considerar esse mesmo critério, um ponto de luz no teto comandado por um interruptor, tá certo? Então, eu vou me deparar com a necessidade de ajustes, e aí ele vai já falar sobre isso, tá? Quando ele fala de um ponto de luz no teto, acionado por interruptor, ele quer falar para você também sobre a potência desse ponto de luz, porque senão não teria sentido. Porque eu preciso fazer levantamento de carga, eu preciso de número. Nós somos engenheiros, a gente tem que calcular, a gente tem necessidade de calcular. Então a gente precisa de um número. Meu amigo, faz o seguinte: me dê um número em watts. Quanto é que eu preciso? É assim que a gente fica ansioso por um número, por um valor em potência, né? Aí aqui ele não está falando disso, está falando de um ponto de luz no teto. Ah, tudo bem, mas daqui a pouco ele vai começar a traduzir, começar a ficar mais claro. Então, aqui só para, mais uma vez, trazer à tona, né, o levantamento de cargas é feito por iluminação mais tomadas, e as tomadas, para ser mais claro ainda do que essa prescrição que está aí, tomadas, entenda-se, tomadas de uso geral, mais tomadas de uso específico, tudo que for força, tá certo? Então, o levantamento de cargas é o primeiro passo, né? Levantamento de cargas é o primeiro passo, e aí eu vou fazer esse levantamento de cargas. Quando eu fizer o levantamento de cargas, eu vou ter uma ideia da potência instalada da minha unidade consumidora. O valor da potência instalada, pessoal, é muito básico e necessário para determinar um monte de coisa logo no projeto básico, o que você vai apresentar para a Enel, tá certo? Por quê? Porque é através do valor da potência instalada que vai ser definida se a sua unidade consumidora ela vai ser atendida em monofásico, bifásico ou trifásico, certo? Então, o tipo de alimentação, tá certo? Monofásico, bifásico ou trifásico, que a sua unidade consumidora vai receber, ou através da qual ela será atendida pela concessionária local, vai ser baseado no valor da potência instalada. Então, isso é importante e fundamental, tá? Ele fala aqui também definição da viabilidade econômica da obra. Isso aí é quando a gente tem uma potência muito elevada. E para falar bem a verdade para vocês, pessoal, para falar a verdade para vocês, ser bem sincero, numa metrópole como Fortaleza, por exemplo, a gente não precisa se preocupar muito, porque invariavelmente, tá certo? Você não vai ter problema quanto a isso. Você apresenta um projeto à Enel e ela diz, olha, a gente não vai poder te atender porque eu precisaria fazer um reforço da minha linha, precisaria ampliar a minha linha, tá certo? Geralmente isso não acontece, pessoal. Acontece mais, sabe onde? Ponta de rede. Então, ponta de rede, área rural. Área rural pode ser que aconteça. Realmente o camarada está muito isolado, né? Ele vai fazer um projeto, e aí a concessionária, olha, eu não tenho como te atender, porque eu não tenho como chegar lá, eu preciso fazer
um investimento, preciso fazer reforço da linha, ou então preciso estender a linha até a tua propriedade, e aí como é que a gente faz? Eu não tenho como fazer isso. A gente vai rachar? Você vai custear a parte da obra? Então, as tratativas começam a ser negociadas, tá? Mas essa definição de viabilidade econômica para a capital é pouco provável, tá certo? Sei que você esteja tratando, como te falei, você esteja já mais distante, né, da subestação, você está com um empreendimento de uma potência altíssima, tá certo? É uma indústria de grande porte, aí tudo bem, aí a gente tem que parar um pouco para fazer um estudo de viabilidade técnica, tá certo? Então, os estudos de viabilidade técnica, eles existem, mas sob determinados critérios. A gente vai estudar bem direitinho isso aí no próximo semestre, nas instalações industriais, porque isso aí diz mais respeito às instalações industriais do que a nossa instalação elétrica predial do semestre esse corrente. Tá? Bom, passando adiante. Eu tinha até falado para vocês que a NBR 8995 era baseada numa ISO, numa IEC, não é numa ISO, tá certo? Está até aqui, baseado numa norma internacional, mas é ISO. Muito bem. Deixa eu falar aqui para vocês critérios de projeto, o que ele está falando aqui. Preferencialmente, a carga de iluminação deve ser de um determinado local, de uma edificação, determinada a partir de projeto específico, tomando como base essa norma, tá certo? É o que eu tinha falado para vocês. Por quê? Porque quando você está com projetos mais específicos, né, que dizem respeito a áreas de trabalho mais específicas, é importante você se guiar por uma norma mais específica, essa daqui que é destinada à iluminação, projetos de iluminação. Quando não, você está tratando de projetos para iluminação residencial, então faz pouca diferença você utilizar os critérios estabelecidos pela 5410, ou a metodologia que ela descreve, como a gente vai daqui a pouco começar a estudar, e um projeto mais específico. Tá? E ele lembra aqui que a NBR 5410, apesar de ela te propor uma metodologia para o projeto de iluminação, ela só se preocupa com iluminação interna. Iluminação de áreas externas não é com ela. Então, ela deixa a teu critério. Professor, quer dizer que eu posso usar o meu critério, qualquer que ele seja? Você pode usar o seu critério e vai ter que usar o seu critério, se não quiser usar um aplicativo mais específico, tá certo? Mas é bastante comum, pessoal, você entrar em sites de fornecedores, o camarada vende iluminação para a área externa. Tá? Então, eles têm alguns simuladores, e você faz essa simulação no próprio site. Isso é comum. Tá? Como não tem um critério para projeto pré-estabelecido, vale qualquer coisa. A norma não prescreve sobre isso. Atualmente, a NBR 5410 ela está passando por um processo de revisão, tá certo? Parece que vai demorar um pouco, porque já vem se arrastando há um bocado de tempo, né? Muita gente, nas reuniões, muita gente conectada, e falando e tratando de um assunto ou de outro, e geralmente levam algum tempo. Então, mas daqui a algum tempo deve mudar algumas coisas, porque já faz um tempão que ela não é revisada, né? 2004 para cá, você já tem aí 17 anos, tá? Então, deve, no futuro próximo, eu espero, devem ser divulgadas uma nova versão aí desta norma, ok? Mas, até hoje, atualmente, né, nos dias de hoje, não há critério normativo para iluminação de áreas externas de acordo com a NBR 5410. Bom, e agora a gente vai fazer esse estudo, né, desses critérios para a quantidade mínima, né? Sempre que a gente for tratar de NBR 5410, pessoal, com relação à potência da carga, com relação à potência da carga, a gente vai sempre, tá? Sempre a gente vai tratar de
potência mínima ou quantidade mínima de pontos, tá certo? De tomada, potência mínima para parece que caiu. Voltamos? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, voltou. Voltamos. Tá. Então vou voltar aqui. Espero. Não, acho que não interrompeu a gravação, não. A minha rede está instável desde ontem. Para carregar os vídeos de vocês foi uma novela, pessoal. Demorou horas. Não sei qual é o problema, mas ainda não resolvi isso. Bom, vamos voltar aqui aos nossos critérios, né? Então, como eu estava falando para vocês, aqui nós temos, olha só, ele volta com a regra geral, prevê pelo menos aparente mínima para cada cômodo. Aí ele diz o seguinte, olha, a gente nesse nosso critério simplório, isso aí é a 5410 falando para a gente, esse nosso depois a gente vai fazer a seguinte divisão. Para os 6 primeiros metros quadrados desta área, a gente vai atribuir 100 VA de potência aparente. Acima dos 6, a gente vai dividir de 4 em 4 metros quadrados inteiros, não vale fração. 4 em 4 metros quadrados inteiros. Então, digamos, eu tenho 9 metros. Vamos lá. Eu tenho 8 metros quadrados, né? Meu ambiente tem 8 metros quadrados. Bem pequenininho. Então, vou atribuir para os 6 primeiros 100 VA. E aí sobrou 2. 2 não forma 4 metros quadrados inteiros. Então, vou descartar. Então, 100 VA de potência para aquele ambiente. Ok, pessoal? Bom, agora o ambiente tem 12 metros quadrados. Então, peguei os 6 primeiros, atribuí 100 VA. Os 4 seguintes inteiros, que já vai totalizando 10 metros quadrados, atribuí 60. Eu já tenho 160 VAs. Sobraram 2 metros quadrados. Esses dois aí não formam 4 metros quadrados inteiros, então descarto também. Então, é bem simples a regra. É essa daqui mesmo que eu apresentei para vocês. Tá certo? Então, é assim que a gente atribui a potência aparente mínima. Ok, pessoal? Vamos lá. É assim que a gente atribui a potência aparente mínima para um cômodo no que diz respeito à potência mínima de iluminação ou levantamento da carga de iluminação, tá certo? Valores mínimos. Pessoal, ficou claro? Aí eu pergunto, gostaria de dar uma resposta de vocês, porque senão a gente já volta e vê isso aí. Ficou. Vocês já tinham estudado isso aí? Eu não sei, estou perguntando, tá? Vocês já tinham estudado isso aí em outra disciplina? Eu acho que tem aquela de medidas elétricas, eu acho. Não sei se é isso. Instrumentação e medidas elétricas, talvez. A instalações residenciais. Ah, mudou de nome, é? Sim. Tá, pronto. Então, vocês já tinham estudado. Ótimo, que aí é um repeteco. Muito bem. Mas vamos lá. Só que aqui a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? Que a 5410 ela é gigantesca e tem muitos detalhezinhos que a gente tem que discutir. Vamos nessa. Bom, então esses aqui são os critérios mínimos, tá? Para a gente escolher a nossa potência de iluminação. Só um ponto que eu quero tratar antes da gente passar para as tomadas, antes da gente passar para a força, que a força tem muito mais coisa para a gente ver, tá certo? A iluminação é mais simples.
tá? Mas antes de passar para o levantamento da carga destinada à força, eu queria falar o seguinte: um erro também bastante recorrente, pessoal, é o fato de você... Aqui a gente deu um exemplo com 12 metros quadrados, né? O ambiente, o cômodo. E aí a gente discutiu e viu que precisaríamos de uma potência mínima de 160 VA, 160 voltamperes, tá? Aí você diz o seguinte: professor, eu preciso ter... Ele falou aqui no mínimo, pelo menos um ponto de iluminação no teto, comandado e tal. Esses 160 VAs, ele precisa ser num ponto, só numa lâmpada? Ou eu posso distribuir esses 160 VAs em várias lâmpadas de menor potência? Então, esses 160 não precisa. Se você tem uma potência de 100, de 160, de 220, eu estou falando dos valores típicos para esse critério, tá certo, pessoal? 100 para os 6 primeiros e de 4 em 4 eu vou atribuindo mais 60. Então, você tem valores típicos ali de 60, aliás, de 100, digo melhor, desculpa, 100, 160, 220, 280, 340 e por aí vai. Isso aí não precisa ser num ponto só, e até melhor que não seja. Por quê? Porque você pode utilizar lâmpadas de menores potências que, ao total, totalizam, somam esse valor que você precisa para como valor mínimo para aquele cômodo. E aí você pode fazer uma disposição dessas lâmpadas, o mais uniforme possível, o que ajuda a melhorar a iluminância, tá certo, desse ambiente. Tá? Então, isso aí é algo bem interessante para se fazer. Ok? Então, não precisa ser num ponto só concentrado. Pode tirar mais uma dúvida, professor? Pode falar. Com relação ao fator de potência da iluminação, antigamente a gente adotava o fator de potência unitário porque as lâmpadas incandescentes ela era praticamente resistível, né? Mas hoje, no caso de LEDs, qual é o fator de potência que a gente deve utilizar no projeto, por exemplo? Você vai utilizar o que o fabricante te recomendar. Tá certo? Porque não adianta eu falar para você que utilize 0,8, 1, porque aí cada fabricante vai depender da tecnologia que você utilizar. Professor, eu quero fazer lâmpada LED. Ok, beleza. Aí eu vou perguntar, a tua lâmpada LED, tá certo? Como é que é o acionamento dela? Ela tem um sistema ballast? Ela tem um sistema de alguma eletrônica que proporcione alto fator de potência, certo? Ou a tua lâmpada de baixo consumo, aquela PL, a incandescente, compacta, ela tem ballast eletrônico? Como é que é o sistema de alimentação? Ele não é eletrônico, é convencional? Aí o eletrônico, ele pode ser eletrônico e pode ter fator de potência super baixo. Eu já vi vários reatores, né, convencional e eletrônico. O convencional, o fator de potência dele já é baixo, não tem conversa, tá certo? Mas eu já vi vários balas eletrônicos cujo fator de potência era muito mais baixo do que o convencional. E existe ballast eletrônico que tem correção de fator de potência. Então, o fator de potência vai para a unidade, 0,999. Tá? Então, é necessário saber qual a tecnologia que você vai utilizar. Então, o mais assertivo é que você sugira no seu projeto uma tecnologia e aí vai com o fator de potência dela até o final e aí você tem como justificar no seu projeto sem problema nenhum. Ok? Obrigado. Perfeitamente, obrigado. Vai. Eu falando com o microfone desligado, né? Ia dar certo. Então moçada, como eu estava falando para vocês, o critério é esse aí. Ele é bem simples, tá certo? Mas ele carece de alguns ajustes, né?
né? Como vocês viram, né? Não vai dar para eu concentrar toda a potência numa lâmpada, eu posso dividir isso no número de lâmpadas. Quando você faz um projeto utilizando um software comercial, né? Como é o que foi citado aqui, você não se preocupa muito com isso, tá certo? Daqui a pouco eu vou tocar no outro ponto, acabei de me lembrar, antes da gente passar para o outro critério com relação à força. Então, quando você faz um projeto baseado num software, né, comercial, ele já se justifica por si, tá certo? Você já colocou os critérios, ele já está alinhado com uma norma internacional que ganhou uma versão brasileira, ipsis literis, tá certo? Igualzinha, tá? Então, ele já está ele por si já está justificado, você não precisa justificar coisas, tá? Quando você utiliza o critério da NBR 5410, aí, em alguns momentos, é preciso justificar. Vou me explicar. A NBR 5410, ela fala que essa potência de instalação é a potência mínima. Nada impede você de aumentar essa potência, concorda? Então, se a minha área ali é uma área de 12 metros quadrados, eu tenho uma potência de 160 VA, mas eu disse, olha, eu quero deixar esse ambiente aqui muito mais iluminado, eu gosto de ambiente iluminado e tal, vou pegar uma lâmpada bacana, mas quero uma potência maior. Ok, legal. Então, você vai lançar mão de um valor maior de potência. Aí você precisa justificar no projeto. Por que você utilizou um valor maior do que o mínimo recomendado pela norma? Mas aí você tem como justificar isso tranquilamente, de forma bem simples, né? E aí tem várias maneiras de você justificar. Essa justificativa, pessoal, é mais comum quando a gente está fazendo nossa própria casa. Quando a gente está fazendo a nossa própria residência, aí é joia. Não, eu vou aumentar aqui porque eu prefiro que seja assim, vai favorecer a iluminação, gosto de ler, etc. Essas coisas todas. Mas, quando você faz um projeto comercial, né? Você está vendendo o projeto, alguém lhe contratou para fazer o projeto. E no nosso ramo, engenharia, você sempre tem que... sempre a melhor solução que nós vamos propor a melhor solução técnica aliada à melhor solução de custo. Então, o custo é fundamental, você não pode elevar muito. Se você aumenta essa potência aí, a seu bel prazer, você eleva o custo. Imagina só, isso aí vai ficar multiplicado por não sei quantas unidades, porque você está fazendo, digamos, você está trabalhando num prédio de 96 apartamentos, tá? 88 apartamentos. Então, poxa, e aí, como é que fica? Ok? E aí, você tem que tomar um certo cuidado, tá? Você tem que tomar um certo cuidado. Depois, quando a gente chegar na parte de proteção, essa história vem à tona novamente, mais fortemente ainda, porque a gente vai estar trabalhando com itens... Aqui não é item de segurança, né? No máximo, ali você tem... melhora o seu bem-estar, contribui mais, etc e tal, melhor conforto visual, etc. Mas quando a gente vê lá na parte de proteção, então tem itens de proteção que você diz, olha, eita, eu vou botar um por circuito, ou vou colocar um genérico, um geral, na proteção geral. A norma, ela está do meu lado, eu posso escolher um ou outro. E aí, o que eu faço? Tá certo? Porque o melhor é um por circuito, mas se eu colocar um geral, eu melhoro o custo, tá? E aí você tem esse dilema para a gente discutir bastante, nós aqui que vamos ao longo desse semestre, tá? Bom, vou passar agora para a força, tá? Vamos para levantamento das cargas de força, né? Então, aqui eu tenho tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, e aí eu citei entre elas torneira elétrica, posso citar o forno elétrico também, né? Torneira elétrica, forno elétrico, e aparelho de ar-condicionado, chuveiro elétrico. Então, todos esses que demandam
motores, né? Às vezes o camarada tem em casa, se ele tem uma unidade consumidora residencial simples, né? Uma unidade só, ele pode ter lá uma sua pequena oficina, onde ele liga lá um motor, liga sei lá mais o que, tá certo? Tem gente que gosta de trabalhos mecânicos assim e tal. Então, você vai ter uma série de cargas específicas acular, tá? E se você está num prédio de múltiplas unidades consumidoras, você também tem outras cargas específicas. O motor do portão, o motor da bomba de recalque, tá certo? A bomba de drenagem. Então, tem uma série de outras cargas específicas. Ar-condicionado, na nossa terra, o ar-condicionado é fundamental, né? Você não vai fazer um projeto de uma PMUC importante sem prever ar-condicionado, tá? Então, elevadores, então tem uma série de cargas específicas que a gente vai precisar se preocupar, tá certo? E só chamando aqui a atenção mais uma vez, ele chama atenção aqui, mas eu já me antecipei, vou até colocar a figurinha aqui, que muitas vezes essa tomada ela não é como uma tomada convencional que a gente está acostumado. Um exemplo clássico aqui é o do box do banheiro, onde eu tenho aqui um chuveiro elétrico e essa tomada, pelo que indica a NBR 5410, pelo que sugere a 5410, ela precisa ser feita de maneira embutida, interna à alvenaria, dentro da parede, tá certo? E essa conexão é feita geralmente com conectores Sindal, a gente chama esses conectores. Eles têm de vários tipos, né? Os mais comuns de porcelana ou então de PVC mesmo, PVC e cobre, né? E eles proporcionam uma conexão bastante segura e fica bastante elegante, tá certo? Dá para você depois coloca com um espelho desse aqui, tá certo? Uma caixinha dessa, uma tampa, né, para a caixa de utilização. Aqui dentro você tem uma caixa de utilização para onde chega os condutores e fica tudo certo, ok? Só levando em consideração, chamando atenção isso aí. Esse aqui são os condutores Sindal que eu tinha falado. Aqui à esquerda nós temos ele no formato de porcelana e à direita em PVC e cobre. Então, ele fala mais alguns pontos aqui. Quanto à disposição das tomadas, tá certo? Aí eu também quero tocar num ponto importante, que ele diz o seguinte, olha, observar que para o layout prefixado para móveis ou equipamentos de utilização estacionários, as distâncias mínimas entre as tomadas podem não ser atendidas, tá certo? Por que ele diz isso? Aí eu vou levantar dois aspectos, tá? Primeiro aspecto normativo. Então, a NBR 5410, ela diz assim, olha, quando você for determinar o número mínimo de tomadas para aquele ambiente, você tem que se basear pelo critério do perímetro, não é mais pelo critério da área, como se faz lá na iluminação. É critério do perímetro, tá? E aí, locais onde precisam de maior carga, eu vou usar um fator que jogue o número de tomadas para cima. Locais de menores cargas, eu vou usar um fator que jogue esse número de pontos de tomadas para baixo. Muito bem, mas eu tenho que me preocupar com o perímetro. Aí eu vou dar dois exemplos aqui. Por exemplo, existem dois fatores, né? Esse que eu falei para vocês, o 3,5, 3,5 e o 5. Então, quando eu estou num local, quero determinar o número de pontos de tomadas em um local de maior demanda de carga, tá? Exemplo, cozinha. Outro exemplo, área de serviço. Geralmente eu tenho cargas mais elevadas, né, em relação à potência. Aí eu vou dividir o perímetro por 3,5. E aí vou considerar, inclusive, a fração, que a gente também não considerava lá
na iluminação. Então, em iluminação, eu olho a área e não considero a fração. No número de pontos de tomada, eu olho o perímetro e considero a fração. Então, são bem distintos. Certo? Aí, ele diz mais uma coisa. Então, você tem que pegar esse número de pontos de tomada e deixar o mais equidistante possível. Então, você tenta colocá-los de uma maneira mais equidistante que favoreça, né, para o morador, para quem vai utilizar aquele cômodo, né, seja ele residencial ou comercial, né, isso aqui vale também para comercial. Alguns critérios são um pouco diferentes, tá? Mas a maioria vale para comercial. A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho. Então, o que você faz? Você quer deixar o mais equidistante possível para quem vai utilizar aquele cômodo não ter problema de conexão, né? Muito bem. Só que o outro aspecto, falei primeiro aspecto normativo, o segundo aspecto os nossos amigos, tá certo? Arquitetos, geralmente eles costumam chegar antes da gente, tá certo? Então, os arquitetos, eles chegam antes dos engenheiros eletricistas, claro, participam do projeto, ou antes da eletricidade, e já vão escolhendo os locais prefixados onde eles desejam colocar isso e aquilo outro, e já deixa lá e ninguém pode mexer. Então, a norma, ela chama atenção com relação a isso. Muitas vezes você já tem coisas pré-definidas ali, geralmente pelo arquiteto, tá? E você não vai poder colocar naquele local um ponto de tomada. Então, ela chama a atenção. Olha, em alguns momentos você não vai conseguir manter essa equidistância, tá? Entre os pontos. Mas essa questão também, né, de equidistante, é um outro ponto, pessoal, que a gente precisa discutir um pouco melhor, porque, como falei para vocês, é o número mínimo de tomadas aí, né? Então, você está na sua sala, lembrando que quando você está na sala de estar ou no quarto, o fator é 5 e não 3,5. Então, ajuda a jogar o número de tomadas para baixo. Aí você está lá na sua sala e o número de tomadas ficou em 3. 3 tomadas só na sala. Você diz, poxa vida, vou ter que usar um monte de conector aqui, tá certo? Filtro de linha, papagaio, o que for, para poder ligar essas tranqueiras todas que eu tenho aqui. Pois é, mas lembrando que a gente tem que usar o bom senso, nós somos engenheiros, e o que a norma prescreve é número mínimo. Então, totalmente justificável, você pode justificar através do seu projeto, que você vai deixar um número maior de pontos de tomada de uso geral. Então, ao invés de 3, você pode colocar 6. Existem caixas maiores, onde você pode conectar até 4, certo? No mesmo ponto. E evita você estar com aquela deselegância de ter um monte de filtro de linha lá. E ainda favorecendo a possibilidade de sobrecarga do condutor, porque muitas vezes o camarada não sabe o que tu vai pendurar ali, né? Então, é claro que os condutores, para iluminação e para força, ele tem dimensões mínimas, abaixo das quais eu não posso dimensioná-los, tá? Então, para a iluminação é 1,5, tá certo? Milímetro quadrado, e para a força 2,5 milímetro quadrado, tá? 2,5 milímetros quadrados, 1,5 milímetro quadrado, tá? Muito bem. Respectivamente aí para a força e para a iluminação. Professor, Pois não. para o caso da tratativa da força, né? Assim, na iluminação, a norma ela flexibiliza, né? Ela permite que seja usado critérios baseados em outra norma. No caso de força, isso também acontece ou não? Não. A gente precisa seguir a NBR 5410 para baixa tensão. Ok, professor. Tá certo? Aí eu vou fazer um pequeno parêntese, já que você perguntou isso aí não é tema de agora,
tá? Mas aí você já vai ficando na cabeça e a gente já vai ajudando a raciocinar. Não é tema de agora, porque é tema mais do próximo semestre. Quando você está num pátio, você diz, olha, isso aqui, beleza, baixa tensão, NBS 5410, aceito, sem problema. Mas, professor, se eu estiver num pátio de indústria, quer dizer que eu não posso, eu vou ter quantos milhões de pontos de tomada? Tá certo? Vocês entenderam aí a questão? Então, nesse caso, tá? Eu posso ter uma flexibilização para que eu não precise colocar tantas tomadas, tá? Professor, Então, me preocuparia somente com poucas tomadas nesse pátio e deixando para seguir o critério mais para as áreas administrativas e ou salas que eu tenha por ali naquele pátio industrial. Pode falar. aí nesse caso da flexibilização, né? Mediante a um espaço, por exemplo, um estacionamento, subsolo e tudo mais. Aí, no caso, fica ao critério do projetista quantos pontos de tomada e a carga de cada tomada? Infelizmente, você justifica. Você simplesmente justifica alegando que você simplesmente justifica alegando que você não vai adotar aquele número exagerado de tomadas sob pena da sua carga ficar sobredimensionada, tá certo? Então, isso daí é mais do que justificável. Pessoal, eu acho que vai sair aqui na gravação o telefone que tocou, mas eu não estou podendo desligar o telefone, porque, como falei para vocês, a minha rede estava super instável e eu estou estou roteando aqui com o meu celular, com o 4G do celular, porque senão a gente não tinha condição de aula hoje, porque não consegui resolver esse problema da minha rede, tá? Ela está muito ruim, ela fica o tempo todo caindo. Ainda há pouco até caiu, mas foi instabilidade da própria rede do celular. Então, por isso, não vou poder desligar o celular e não conseguir. Ele tá no mudo, mas como aqui eles se conectam o computador e o celular, e acaba que tocando lá, não toca lá, mas toca aqui no computador me chamando. Bom, enfim. Então, só para justificar esse chamado aí intempestivo do celular. Bom, vamos lá, vamos seguir. Vamos avante. Aí ele diz o seguinte, olha só. Em banheiros deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. Tá? Então, no banheiro, um pontinho de tomada ali próximo ao lavatório. Tá? Pelo menos um. Isso aí quando o banheiro é muito pequenininho, pessoal. A gente depois vai falar de áreas muito pequenas. Tá? Aí, como regra, aí ele vai começar a falar logo daquelas áreas que demandam mais potência, né? Cargas mais pesadas com relação à potência. Então ele diz, ó, cozinha, copa, cozinha, área de serviço, tá certo? Lavanderias. Observe que o banheiro está inserido aqui, tá certo? Deve ser previsto, no mínimo, um ponto de tomada para cada 3,5 metros quadrados, tá? Digo melhor, eu retiro o que falei, o banheiro não está inserido aqui, ele já falou do banheiro no ponto A, ok? Então, cozinha, cozinha, copas, área de serviço, lavanderias ou locais análogos, né? Áreas externas de uma forma geral. Às vezes o camarada, ele mora numa unidade consumidora simples, mas é tipo um sítio. Então, você pode ter áreas externas onde demande maiores cargas, né? Então, deve ser previsto, no mínimo, um ponto de tomada a cada 3,5 metros ou fração. Então, eu vou pegar aquele meu perímetro e vou dividir, tá certo? Vou pegar o meu perímetro e vou dividir por 3,5. Aí ele faz mais ele chama a atenção em mais um ponto. Sendo que acima da bancada da pia deve ser previsto no mínimo 2 tomadas de corrente, certo? No mesmo ponto ou em pontos distintos.
Então, se eu estou na cozinha, tá? Se eu estou na cozinha, eu preciso reservar um local para colocar pelo menos 2 pontos de tomada de força. Ou no mesmo local, ou seja, na mesma caixa de passagem, eu utilizo a mesma caixa de passagem para os 2 pontos, ou 2 caixas de passagens distintas, 2 locais distintos, mais sobre a pia ainda, certo? É a única restrição que ele faz, ok? Então, o número de pontos, tá certo? É calculado assim: perímetro ou fração dividido por 3,5. Eu pego o perímetro, divido por 3,5 e pego o valor inteiro mais a fração, tá certo? Valor inteiro mais a fração. E aí tenho já o número de tomadas. Agora, professor, eu não preciso só do número de tomadas, eu preciso da potência. Se eu tinha falado no início, o que vale para a gente é potência. Daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês como é que ele vai distribuir essa potência em relação a esse número de tomadas, tá certo? Que ele acabou de determinar. Em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Aí ele traz aqui algumas observações quando você tem uma varanda muito pequenininha, pessoal. Então, ele diz, olha, quando a sua varanda for muito pequenininha, ou seja, for uma área inferior a 2 metros quadrados, ou a profundidade não tiver nem 80 centímetros, tá? Você prevê um ponto de tomada na varanda, mas eu te deixo a opção de você não colocar na varanda, colocar na parte interna. De repente, você tem ali uma sala que dá para a varanda, e você coloca na parte da sala, na parte interna, tá? Então, são pequenas observações que a NBR 5410 traz. Em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada a cada 5 metros. Então, aqui, ó, na sala de estar e dormitórios, o critério é diferente, o fator é 5. Então, isso aí ajuda a jogar esse número para baixo. Então, eu vou dividir o perímetro por 5, pegar o valor inteiro com mais a fração também, mesma coisa. Pronto, aí o que ele fala aqui é justamente isso, né? Aquilo que eu tinha tratado para vocês. De repente, na sala de estar, você chega a um número menor, então é muito melhor você lançar a mão de um maior número de pontos de tomada, com previsão de alimentação para cada um deles, tá certo? Do que você fazer isso aqui, tá? Você fazer várias conexões aqui. Lembra que aqui toda a energia está vindo por um mesmo condutor, somente um condutor que foi previsto. Então, provavelmente, isso aqui é um ponto que passível de incêndio, né? Então, se você conecta cargas muito pesadas e elas estão ligadas ao mesmo tempo, então isso aqui vai superaquecer e pode dar ruim, ok? Enquanto que se você faz isso aqui, aí tem 2 aspectos, tá certo, pessoal? Eu já vou falando para vocês sobre um aspecto mais da área da prática, né? Da montagem. Você não pode deixar, olha, se você vai alimentar esses quatro pontos de utilização, você tem que ver com alimentação independente para cada um deles. Não dá para você vir com a alimentação para esse camarada aqui e fazer jump para cá, jump para cá e jump para cá. Isso aqui é a mesma coisa disso. Só que tá bonitinho. Tá certo? Então, a gente precisa separar o joio do trigo. Então, tem que fazer o negócio bem feito e bem feito também dentro da... Bem feito também... a gente tem que fazer bem feito o que a gente vê e o que a gente não vê. Bem feito também o que está dentro da alvenaria. Ok? Então, não posso simplesmente vir só com cabeamento, alimento um desse aqui e faço jump para os outros, que aí eu não fiz nada. Né? Ok? É até pior, porque você acha que está tudo bem e não está, né? Então, de repente, você pode ter uma complicação achando que está tudo ok com a sua instalação. Em cada um dos demais cômodos, dependências de habitação devem ser previstos pelo menos... Aí aqui são as exceções, ou então aqueles pontos em que foge bastante a regra de áreas muito pequenininhas, tá certo, pessoal? Então,
Um ponto de tomada, se a área ela for inferior a 2,25 metros quadrados, tá certo? Se tiver entre 2,25 e 6, também um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, se a área do cômodo ou dependência for acima de 6 metros quadrados. Então, isso aqui, eu estou falando espaços pequenininhos, ok? Não estou falando de uma residência, estou falando de espaços mais específicos e menores. Professor, Oi. uma dúvida relacionada a isso, porque nos apartamentos tem várias cômodos, né? Que o nome é jardineira, onde tem só uma planta e tudo mais, e aí ele tem essa área que teoricamente receberia um ponto de tomada, só que meio que é inútil aquela tomada naquele ponto. Aí o senhor acha que tem que colocar mesmo assim por estar na norma? Você põe, aí utiliza a resolução da norma, que ela te deixa a flexibilidade de você colocar no outro local. Como se fosse uma varanda, né? Exatamente. Tá, entendi. Como se fosse uma varanda, tá? Usa o mesmo critério como se fosse uma varanda. Aí você põe ele entra para conta, só que vai ficar no local adjacente, tá? Que pode de repente ser uma sala de estar, e aí ficaria bem pra caramba, porque você aumentaria num local onde será mais demandado do que nessa jardineira. Entendi, professor. Obrigado. Valeu. Professor, nessa Pois parte não. ainda da jardineira, é porque Certo. eu acho que tem alguns casos que não tem nem parede próxima, se eu não me engano. Aí teria problema ter uma tomada no Se chão não tem mesmo. se não tem parede próximo, não tem parede próxima? Eu não Alô? tenho certeza, pelo que eu me lembro Mas do que eu checa vi isso na aí. Se tiver planta. parede próxima, você põe numa parede próxima. Se não tiver, não considera tomada. Porque se não tem onde colocar, é porque ela não será utilizada. Princípio básico. Tá Tá certo? certo. Obrigado. Se não tem se ela está bem isolada, tá certo? Próxima eu não tenho nenhum um hall, nenhum. Isso aí é área comum, né, pessoal? É área comum ou é interno ao apartamento? Tem nos dois, professor. Tem tanto no apartamento, se eu não me engano, como em áreas comuns também. Pronto, então usamos os mesmos critérios para ambos, tá certo? Se for numa área comum e não tiver nenhum hall onde eu possa colocar, puxar essa tomada para lá, onde ela seria melhor utilizada, então é porque ela não está fazendo falta. Então, não considera. Dentro do apartamento, provavelmente vai ter algum, porque esse apartamento não é tão grande que eu não tenha nenhuma parede próxima. Então, eu puxo para a parede mais próxima, que pode ser, sei lá, uma área de passagem, ou mesmo parte de uma área de estar, ou um local de um ambiente para lazer, não sei, para leitura, alguma coisa desse tipo, tá? Usa o mesmo critério lá da varanda. Se não puder, porque lá da varanda. Se não puder, ok? Professor? Oi. Só aproveitando que está falando sobre iluminação e tomada. Como funciona com a questão da rampa, professor? Não achei nada que nenhum tipo de material que possa ajudar com isso. Tipo, com questão de iluminação da rampa, a gente coloca iluminação tipo, no piso. Como funciona com relação a... Com relação à rampa, a gente geralmente coloca na parede, tá certo? A gente geralmente coloca na parede. Se você fizer, como eu te falei, o critério vai ser o seu, porque área externa, tá certo? A NBR 5410 não prescreve sobre. Então, o critério será o seu. Agora, de quanto em quantos metros você vai colocar, aí vai depender do teu projeto, porque o projeto é seu. Se você partir para o projeto de iluminação através de um software comercial, ele já vai prever isso aí. Aí você não vai ter problema. Ah, ok. Show. Massa. Beleza? Beleza, valeu.
E aí, eu já deixo a dica, pessoal, para os colegas que não quiserem utilizar o software comercial, tá certo? Na hora da rampa, dá uma olhadinha para os colegas que usaram o software comercial e ver quais foram os critérios do software comercial que ele disponibilizou e utilizou mesmo. Aí fica tudo certo. Pronto. Em halls, tá certo? De serviço, sala de manutenção, sala de equipamentos, tais como casas de máquinas, salas de bomba, barriletes, locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada de uso geral, tá certo? E aos circuitos terminais respectivos deve ser atribuída uma potência de no mínimo 1000 voltamperes, tá? Então, se você tem hall, sala de manutenção, sala de equipamento, casa de máquinas, sala de bomba, barriletes, então todos esses aspectos, todos esses locais, você pode prever no mínimo, ok, pessoal? Não vão pecar por excesso, mas também não vão pecar por uso assim, você tem que ter um pouco de bom senso para não seguir ipsis literis, nesses casos aqui, estou falando, tá certo, pessoal? Nesses casos aqui, tá? Ipsis literis, a regra, não, vou usar o mínimo, tá? Eu estou pecando entre aspas, omissão, mas também não vou pecar por exagero, tá? Então, eu usar aqui o critério. Em hall, às vezes você tem um hall que ele é um pouco mais longo. Aí você não vai usar, tá certo? Uma tomada. Você usa, sei lá, 2 tomadas, depende, tá? E vai depender muito do seu bom senso, tá? Mas aqui ele está te oferecendo os critérios mínimos. Pode falar. No caso do cômodo onde fica abrigado os quadros de distribuição, ele entra nessa parte aí de receber uma tomada de 1000 VA? Os cômodos onde fica... É porque tem um cômodo que ficam os disjuntores, ficam todo o quadro de distribuição. Sim, com toda certeza, entra aqui. Certo? Tá certo. Toda certeza. Às vezes você precisa fazer uma manutenção, pequena manutenção, você tem que conectar uma furadeira. Aí, camarada, vixe, não foi previsto nada aqui. Ferrou, entendeu? Aí tem que arranjar uma furadeira que funcione com bateria. Mas, brincadeiras à parte, ele se enquadra, sim, com certeza. Porque ali você, com toda certeza, você precisará de algumas áreas aí. Quando a gente começar a estudar a questão da medição, proteção e tal, vocês vão ter áreas, pessoal, destinadas aos medidores. Vai ter uma área onde você vai deixar lá o teu centro de medição. Então, todos os medidores, porque a medição, os medidores, eles precisam estar internos à tua instalação. Então, você vai ter lá o centro de medições. Então, vai ter numa área parecida com essa daí, tá certo? Então, lá no centro de medição, você vai ter medição e já vai ter a tua proteção geral. Medição, proteção geral. Medição, proteção geral. Tá certo? E aí, daí vai sair para cada um dos apartamentos. Muito bem. O que mais? O que eu tenho mais aqui? Ah, legal. Então, daqui a pouco vai começar os critérios, tá certo? Daqui a pouco a gente já vai começar os critérios, agora mesmo. Vai começar os critérios de atribuição de potência. A gente determinou como se calcula o número de pontos, agora como se distribuir a potência por cada um desses pontos. Pessoal, só lembrando que a nossa aula que a gente está fazendo aqui, já está gravada, tá certo? E disponível para vocês, mas é bom porque quando vocês forem estudar o vídeo lá que eu fiz para vocês, então a gente já tem passado por aqui, a gente já tem discutido algumas coisas, as coisas vão ficando mais claras. Então vamos nessa. Ele diz, olha, instalações residenciais. Eu vou usar os seguintes critérios. Tá? Ele serve para outras coisas também. Mesmo critério para
hotel, motel ou similares. Então, instalações residenciais. Em banheiros, cozinhas, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia e locais análogos, no mínimo 600 VAs por ponto de tomada até 3 pontos. Então, se eu só tiver 3 pontos para esses locais, onde eles demandam maior potência, maior carga, os 3 primeiros pontos serão sempre, eu vou atribuir 600 VAs para ele. Aí eu vou logo começar uma discussão aqui instigante, aqui para vocês, olha só. Você diz, professor, hoje, com o novo critério, novo padrão de tomadas, NBR 14136, né? Eu tenho 2 padrões para 220 volts, um para 10 amperes e outro para 20. Certo? Então, 10 amperes vezes 220, eu já tenho uma potência aí em VA de 2.200. Como é que eu estou atribuindo 600? Mas pessoal, que eu tenho que trabalhar com um valor, né, para o levantamento de carga, e um valor que não seja exagerado, porque esse 2.200 é potência máxima. Mas você diz, professor, eu não tenho que trabalhar com pior caso? Mas você também tem que lembrar, geralmente a gente trabalha com pior caso, mas a gente tem que lembrar também, pessoal, que existe uma coisa chamada demanda, que a gente ainda vai estudar, tá certo? Ao longo desse mesmo módulo. Existe uma coisa chamada demanda, significa dizer que as cargas, elas não estarão todas ligadas e todas ligadas ao mesmo tempo, tá? Elas não estarão todas ligadas e todas ligadas o tempo inteiro. Uma coisa é, durante 10 minutos, as cargas estarem todas ligadas. Aí, daqui a pouco, uma sai, outra sai, a outra entra e tal. Então, tem esse sobe e desce, essa oscilação na potência demandada, é que vai me dar potência, a potência demandada média, que vai servir de critério para o dimensionamento. Então, eu não preciso trabalhar com valor máximo. Já pensou se eu fosse trabalhar com valor máximo de tudo? Significaria dizer que eu estava considerando que todas as cargas estariam ligadas ao mesmo tempo e durante todo o tempo, sem nunca desligar nenhuma delas. Entendeu? Então, por isso que... Isso aqui é baseado em valores estatísticos, ok, pessoal? Então, pode ser que esses critérios aqui, eles já sejam repensados para essa próxima versão da 5410 que vai sair daqui a algum tempo. Mas, por enquanto, o que vale é isso aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, eu vou trabalhar com 2 valores de potência. Um para potências maiores, 600 VAs, e outro para potências de 100 VAs. Tá? Então, como regra básica, se eu estou em quaisquer desses compartimentos que demandam maior potência, tá certo? Maior carga, para as 3 primeiras tomadas, eu utilizo sempre 600 VAs. Para as outras, 100 VAs. Certo? Aí ele diz, olha, no mínimo 600 VAs para ponto de tomada até 3 pontos e 100 VAs por ponto para os excedentes, considerando-se cada um desses ambientes separadamente. Então, o que significa dizer isso, pessoal? Significa dizer que quando eu for fazer o levantamento da carga, eu não posso misturar esses ambientes. Eu tenho que fazer cada um deles separadamente, com esses mesmos critérios aqui, separadamente. Tá certo? Professor, ok, para o levantamento da carga eu vou fazer separadamente. Para a divisão de circuito, eu posso juntar? Sim, para a divisão de circuitos, pode juntar. Geralmente, para a divisão de circuitos, a gente junta ambientes com cargas análogas. Então, fica bem juntar isso aqui. Tá? Fica ruim eu juntar, por exemplo, cargas da cozinha com cargas do quarto. Aí fica muito ruim. Tá? Então, mais uma vez, preciso usar esses critérios. Tenho 5 pontos. Então, os 3 primeiros serão 600. Então, já vou ter 1.800 VAs. Os 2 restantes serão 100. Então, terei 2.000 voltamperes. Mas eu faço isso para cada um desses ambientes. Esse é o critério.
tá? E aí depois somo todas essas potências. Aí tem algumas exceções. Ele diz, olha, quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior a 6, ou seja, esses critérios aqui servem para um número de até 6 pontos. Então, até 6 pontos, os 3 primeiros 600, os 3 últimos 100, tá certo? Então, se eu tiver 6 pontos de tomada, seriam 1.800 com mais 300, 2.100. Aí diz, quando... Deixa eu... Acabei me perdendo aqui. Admite-se que o critério de atribuição de potência seja de no mínimo 600 VAs por ponto de tomada até 2 pontos e 100 VAs, tá certo? Por ponto para os excedentes, sempre considerando os ambientes separadamente. Isso quando eu ultrapasso o número de 6 pontos. Então, quando esse número ultrapassou aos 6 pontos de tomada, então eu mudo meu critério. Eu vou pegar os 2 primeiros 600 e os demais 100, tá certo? Então, vamos dizer que eu tenho 7 pontos. Então, os 2 primeiros 600 dá 1.200, tá certo? E os 5 últimos, eu tenho 100 para cada um, dá mais 500. 1.200 com 500 dá 1.700. Então, eu terei 1.700 VAs por aquele comando. Ok, pessoal? Então, isso aqui, esses são alguns dos critérios, tá? Aí diz, nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VAs por ponto, ok? Então, esses pontos, pessoal, é o que eu queria discutir com vocês nessa aula de hoje. A gente já está caminhando aqui para 3h40, e aí eu vou deixar um pouquinho aberto aqui para a gente bater um papo se vocês tiverem dúvidas, tá? Mas isso aí era o que eu queria trazer para a gente discutir. Alguma pergunta, comentário? Professor, o senhor tinha falado sobre a questão dos monitores que a gente teria, aí eu queria saber se a gente já pode tirar alguma dúvida com ele, se já está separado, algo do tipo. Pode, mas eu queria antes fazer uma pequena apresentação deles, tá certo? E aí já apresento vocês. Eu vou ver se dá certo para sexta-feira. Ver como é que tá o horário deles. E aí eu vou ver se dá certo para sexta-feira. Pelo menos eles entram aqui uns 5 minutos, a gente faz uma pequena apresentação, eu apresento os 3 para vocês. E aí já passo os contatos e vocês já podem fazer, tirar dúvidas no canal separado para isso, né? Um fórum para tirar dúvidas. Mas a partir do momento que eu já fizer essa apresentação, eu já passar os contatos, eu vou colocá-los para dentro da turma também. Aí vocês já, se quiserem entrar em contato diretamente com ele, colocam lá no canal de Tira Dúvidas, tá certo, pessoal? Sempre por lá, para ficar registrado. Então, coloca @Dixon, @Renato, @Ciomara, e aí vocês já direcionam essas dúvidas, porque aí fica melhor. Ok? Beleza. Vou fazer o possível para sexta-feira, na aula de sexta-feira, eles entrarem aí durante um tempinho, só para apresentar vocês a eles, apresentar a turma a eles, e aí já passar os contatos e ficar tudo direito. O Iago me perguntou, professor, isso vale para a área de subsolo também ou somente residencial? Eu não sei isso, eu não sei, porque faz tempo já, faz, sei lá, mais de 20 minutos que ele me perguntou isso. Pessoal, só lembrando uma coisa para vocês, eu não consigo ver
quando eu estou fazendo a apresentação, não consigo ver vocês me perguntando. Por isso que eu peço para vocês pararem e falarem mesmo usando a voz. Se vocês utilizam aqui o chat, eu não consigo. Aí o Iago está dizendo aqui, o dimensionamento de iluminação em tomada, tá certo? O Iago, iluminação só para ambiente interior, não vale, tá certo? Subsolo não é ambiente interior, então não valeria. Subsolo, o critério, ou é o do software comercial que vocês estarão utilizando, ou é o critério do próprio projetista, tá certo? E as tomadas caem naquelas exceções que a gente falou ainda há pouco, tá certo? Locais de manutenção, barrilete, tá? Então, vai para aquelas dependências. Onde ele prevê, no mínimo, um ponto de tomada de 1000 voltamperes, tá certo? No mínimo, um ponto de tomada de 1000 voltamperes. Mas aí fica a critério de vocês. Você está no subsolo, é interessante que você tenha mais de um ponto de tomada. Então, se você tiver 2, 3 ou 4 pontos de tomada, isso aí, para um subsolo, estaria bem. Tá? Mas o critério, não existe um critério fechado. O critério, a gente tem que se basear pela 5410 e o critério mínimo é de um ponto somente por um ponto de tomada, tá certo? De 1000 voltamperes. De repente, se você tem um subsolo maior, né, dimensões maiores, um ponto de tomada seria pouco, mas não fere a norma, tá? Então, se quiser deixar um ponto de tomada, o que fere é o bom senso. Tá? Fere o bom senso, mas a norma não fere. Bom, moçada, se vocês não têm mais perguntas, a gente vai encerrar nossa aula por aqui e a gente se encontra novamente na sexta-feira, tá? Fiquem atentos aos vídeos que, como falei para vocês, falta com um vídeo um vídeo de 45 minutos, 50 minutos, eu devo finalizar o nosso módulo 1, tá certo? E aí a gente já vai se preparando para fechar esse módulo, tá? Mas aí sexta-feira a gente conversa melhor sobre isso, ok? Então, boa tarde aí para vocês, pessoal, e obrigado mais uma vez pela presença. Até mais, professor. Boa tarde. Boa tarde, pessoal.